E essa história de que Bruno Mendes tem acordo verbal com o Flamengo para virar reforço rubro-negro de graça a partir de 2024. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora falar agora sobre Bruno Mendes e a possibilidade de o atleta virar reforço do Flamengo. De acordo com Júlio Miguel Neto, que é setorista rubro-negro, já um acordo verbal entre os representantes do atleta e o Flamengo para que o Bruno Mendes se torne reforço do Fla a partir de 1º de janeiro, sem qualquer custo. Você sabe, o Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até 31 de dezembro. Desde o ano passado, o Timão tenta estender esse vínculo, preocupado com a possibilidade de perder alguém de graça, jogador que custou 22 milhões de reais quando comprado do futebol uruguaio. Bruno Mendes enrolando o Corinthians como pode, sempre alegando de mais variadas desculpas. Chegou a falar em vontade de ir para a Europa, chegou a dizer que seu empresário tinha compromissos para resolver. No final das contas, o Corinthians percebeu que vinha sendo enrolado e na manhã desse domingo, a informação trazida pelo Júlio Miguel Neto dá conta de que o atleta já se acertou verbalmente com o Fla, vai receber 8 milhões de reais de luva. Prêmio pela assinatura do contrato, já tem salário, tempo de contrato, tudo definido, só não vai assinar um pré-contrato, apesar de poder, para evitar um desgaste ainda maior com o torcedor do Corinthians. Ninguém dos representantes do atleta confirma a notícia, mas é importante trazer essa informação de bastidor de alguém que acompanha o Flamengo de perto. A gente sabe que o Fla vai passar por mudanças radicais em seu sistema defensivo. Rodrigo Caio está de saída, o contrato termina em dezembro. O Flamengo está tentando se livrar do Davi Luiz, Pablo também não deve permanecer diante desse cenário. A chegada do Bruno Mendes seria uma alternativa, atleta que pode ser zagueiro e também lateral direito, jovem, só 23 anos de idade, e um investimento relativamente barato, esses 8 milhões de reais de luvas, que serão diluídas pelo tempo de contrato. Se confirmada a notícia, mais um tiro no pé dos dirigentes corintianos, você gasta 22 milhões de reais para contratar um atleta, demora para renovar o contrato dele e perde o jogador de graça. Parabéns aos envolvidos. Boa noite, Nicola. Bruno Mendes já é do Flamengo? Fabiano, vamos lá. Essa informação foi trazida pela manhã pelo Júlio Miguel Neto, que é setorista do Flamengo, já andou acertando bastante sobre reforços do Fla. O Júlio contou que os representantes do Bruno já chegaram a um acordo com o Flamengo. O Bruno fica até 31 de dezembro no Corinthians, o contrato dele se encerra nessa data, e aí, a partir do dia 1º, ele passa a ser jogador do Flamengo, tá? 8 milhões de reais de luva. O que é a luva? É o prêmio pela assinatura do contrato. Além de salário, contrato super longo. Tem só um detalhezinho importante em cima da informação dele. Eu não consegui confirmar. O Flamengo não prefere não se posicionar e o representante do Bruno Mendes não me atende há um tempão. É um representante uruguaio. Só tem um ponto importante. De acordo com o Júlio, o Bruno não quis assinar um pré-contrato. Ele entendia que ficaria muito chato no Corinthians, ele tem jogado com bastante frequência, então, em respeito ao Corinthians, ele decidiu fazer um acordo verbal com o Flamengo sem a assinatura desse pré-contrato. E aí, diante do pré-contrato, não dá para cravar que ele vai ser mesmo do Flamengo. Enquanto não tiver o papel timbrado, aí fica mais difícil, né? Rodrigo Rodrigues perguntando se o São Paulo pode cair antes da decisão da Copa do Brasil, chance nenhuma. A Copa do Brasil já é logo ali, já é no próximo final de semana, né? Daqui uma semana. Hoje é dia 10, no dia 17, daqui 7 dias, a Copa do Brasil terá sua partida de ida. O Flamengo ainda faz um jogo no meio de semana, jogo do Campeonato Brasileiro, depois da data FIFA, a tendência de time reserva. Agora há pouco, na live para membros, o Beto Foramilho, que é São Paulino e membro do canal um tempo, ele perguntou se o São Paulo vai com o time titular ou reserva. Acabou de chegar a resposta: São Paulo com um time muito modificado para o confronto contra o Inter. É o último jogo antes da decisão. O Flamengo, antes da decisão, pega o Atlético Paranaense. Imagino também que o Flamengo vá com o time completamente reserva, tá? Tá falando em Gabigol na Lusa, não vai rolar. O Marcelo Marques perguntando se o Bruno Henrique renova com o Flamengo. Contei para vocês informações importantes sobre o tema durante a semana. Bora resgatar essas notícias. Rolou um encontro do Denis Ricardo, que é empresário do Bruno, com o Bruno Spindel e o Marcos Braz. Os dirigentes do Flamengo sugeriram a renovação de contrato por mais um ano nos mesmos moldes atuais, ou seja, ele continuaria ganhando 1.250.000,
contrato que acaba em 31 de dezembro desse ano iria até 31 de dezembro de 24. A proposta do Flamengo já foi rejeitada. O Denis Ricardo tinha a intenção, a pedido do Bruno Henrique, de renovar por 4 anos. O Bruno, com 32 para 33 anos de idade, entende que ele está diante do último grande contrato da vida dele. Ou ele pega e faz um baita acordo agora, ou não vai haver a possibilidade da permanência dele no Flamengo. E aí ele vai aceitar a proposta de outro clube. 6 times do Brasil já o procuraram, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Corinthians são alguns dos interessados, tá? Para ficar no Flamengo, ele quer no mínimo 2 anos e exige um aumento salarial. Então, essa é a realidade entre Bruno Henrique e Flamengo no momento, tá? Tá chegando agora, não esquece de deixar seu like, se ajuda pra caramba. Bom, deixa eu dar uma outra informação importante que vale para todos os clubes brasileiros. Janela de inscrições no futebol brasileiro, ela se encerra em caráter definitivo na próxima sexta-feira, também conhecida como 15 de setembro. Essa é a última data para clubes de futebol fazerem inscrição de atletas no Campeonato Brasileiro. Depois disso, não há mais possibilidade de contratação de jogadores, tá? Então, se o seu clube não contratar até sexta-feira, ele não contrata mais na temporada de 23, tá? Isso é bem legal para a gente contar. É verdade que o Bruno Mendes vai para o Grêmio? Wesley, a notícia que surgiu hoje é que ele vai para o Flamengo. O problema é que o empresário dele não me responde, então nessa eu tô meio vendido, tá? Vocês sabem que eu adoro responder antes, dar as informações em primeira mão, mas nessa do Bruno Mendes eu tô meio vendido, o empresário dele não me atende. Contei para vocês no vídeo de ontem que a especulação envolvendo o Zaratio no Flamengo não vai virar, tá? O pessoal do FlaWeb contou na sexta ou no sábado, que na sexta, eu acho, que o Zaratio pode pintar no Flamengo para a próxima temporada, seria o primeiro reforço do Fla para 2024. Uma fonte minha do Atlético disse que a chance de negociar com o Flamengo é 0. Marquinhos Santos perguntando se o goleiro Rossi vai jogar a final da Copa do Brasil. O Marquinhos, seria estranho se o São Paulo lançasse o Rossi justamente na decisão. Talvez fosse o caso de colocá-lo para jogar pelo menos a partida contra o Atlético Paranaense. Mas os relatos dão conta de que o Rossi tem treinado bem. O BH pode jogar no Corinthians ano que vem? Matheus, ainda acho que o BH vai renovar com o Flamengo, mas a primeira rodada de negociações não surtiu efeito. Davi Luiz deve rescindir em dezembro mesmo? Salário altíssimo. O Rodrigo Rodrigues, o salário do Davi Luiz é de R$1,5 milhão por mês. Salário, direito de imagem em luvas, tá? O Flamengo gostaria muito que o Davi fosse embora. Só que o contrato já foi prorrogado de forma automática. O Davi disputou pelo menos 20 partidas com 45 minutos cada, ou com no mínimo 45 minutos. Diante disso, o contrato foi estendido até dezembro de 24. Nos últimos dias, fui o primeiro a contar, o Besiktas aparecia com uma proposta. O Flamengo disse que toparia liberá-lo se o Davi Luiz quisesse. O Davi disse não. Para o Besiktas eu não vou. Flamengo ainda busca o De La Cruz, Júnior Gomes. Júnior era o nome dos sonhos do Sampaoli. O River Plate fez jogo duro, exigiu o pagamento da multa rescisória, que é 16 milhões de dólares, e pagamento à vista. Qual que é a estratégia do Flamengo? Esperar o contrato do De La Cruz ficar mais perto do fim e tentar contratá-lo. É possível uma troca entre Gabigol e Yuri Alberto? Não, acho que o Flamengo não toparia fazer um negócio desse.